endereço. Rua Tecelã, perto do seu amigo. Conte a benção. A minha benção, meu irmão, eu vou contar com 3 anos, que deu começo de derrame na minha cabeça. Eu pus sangue pelo nariz 24 horas. Cheguei no hospital, passou das 24 horas e aquele sangue não estancava, não tinha remédio. Não tinha remédio que parasse aquele sangue. Aí os médicos me desenganou, as enfermeiras todas veio e me desenganou. Aí e aquilo não vinha sobre a lembrança do Pai. Aquele desespero era tanto que eu não via a lembrança de Deus, os meus sentidos sumindo. E aí ela disse, olha, mais 5 minutos ela vai cair de costas e vai morrer. Aí veio aquilo em mim e disse assim, quem é que vocês servem? A quem vocês servem? O Espírito Santo fez a sua celebrar. Foi, tocou no meu coração, irmão. Eu estava esquecida, o corpo estava todo esquecido, não tinha mais sangue, estava saindo só água dentro de mim. Aí ele diz assim, quem é que te serve? A quem tu serve? A quem tu busca? Aí tocou em mim, que era meu pai. Eu disse, meu pai, estou nas tuas santas mãos. Se é a minha hora de tu me levar, perdoa a mim e salva a minha alma. Quando eu disse assim, meu irmão, aquela luz me cobriu. Aí ela veio, eu ia tombando, ela veio de lá e disse, a mulher está morrendo. Aí o pano que estava aqui caiu, um saco de roupa cheio de sangue, derramou tudo em cima da cama, e aquela luz me cobriu. Quando ela chegou que botou a aparelho, chamou o médico, botou o aparelho, a minha pressão estava voltada no normal. Estava em 12. Jesus operou na hora. Estava em 22 a pressão. De 22 veio para 12 na hora. Para 12 na hora. Que quando eu voltei, ela disse, ó, o que foi que você viu? Eu disse, foi Jesus que tocou a mão aqui na minha cabeça. E a nuvem me cobriu e eu estou aqui curada por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Grande milagre. Aleluia. Graças a Deus, nunca mais teve. Amém. Bendito seja o santo nome de Jesus que deu a vitória à irmã, conforme vocês acabaram de ouvir, ela contar para a glória de Deus. Qual é o teu nome, irmão? Meu nome é Carlos Eduardo Paula. Endereço? Alimentador Xia 76. Araras. Araras. Conte a benção. Quer dizer para os irmãos que era um jovem sem paz, um jovem muito sofrido, viciado nas drogas, na maconha, na cocaína, e muitas das vezes eu procurava felicidade e não encontrava. E entrei em várias igrejas, mas não conseguia a minha libertação. Mas um dia eu tomei decisão e entrei na igreja Chama Divina, e o Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, me libertou. Hoje estou alegre, estou contente, e Jesus preparou uma noiva para mim, obreira da casa do Senhor Jesus, e com fé em Deus eu vou prosseguir esse caminho santo, nos caminhos do Senhor Jesus, esperando a volta dele. Mas eu encontrei a minha libertação por Jesus na igreja pentecostal Chama Divina. Hoje sou um jovem alegre e um jovem feliz na presença do Senhor Jesus. Não preciso mais de maconha nem cocaína, mas sim do Espírito Santo de Deus na minha vida para prosseguir a jornada. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o santo nome de Jesus que libertou o irmão dos vícios das drogas para a glória de Deus, nosso eterno Pai. Hoje ele está feliz, servindo ao Senhor aqui juntamente conosco. Qual é o nome da senhora? Narcília Ferreira. O endereço? Narciso Gomes, Avenida Presidente Café Filho, número 470. Conte a benção. Irmão, saiu uma feridinha nos meus lábios e eu fiquei mais ou menos um mês, curando em casa. Mas aí não sarava, então aí eu fui ao médico. E aí o médico falou pra mim que só ia sarar com uma cirurgia. E aí ele marcou a cirurgia e ele marcou para o dia 10 de outubro. Mas eu confiando no Senhor Jesus, Jesus me curou. Eu não precisei fazer cirurgia, estou curada para a honra e glória de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Qual é o nome do irmão? João Cristóvão da Silva. O endereço? Rua Paraíba, número 301. Conte a benção. Pensa que eu tenho a contar, irmão, é de uma enfermidade que eu tinha na minha face perna direita. Eu já vinha para 13 anos sofrendo deste mal. E para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através das santas revelações do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, que Deus opôs as suas mãos, e eu dou som para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tenho certeza que foi um grande milagre que Deus o concedeu para com a minha vida. Amém. Sofreu durante 13 anos. 13 anos. Rei da chama divina foi revelado e está curado. Estou curado para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Qual é o nome da irmã? Maria José de Campos. O endereço?
Jardim Campos Elísio, Rua Amaro Ribeiro do Amaral, 441. Conte a bênção. A bênção que eu queria contar, irmão, que aqui na Chama Divina, eu recebi uma bênção muito grande. Eu tinha um tumor maligno na minha cabeça e Jesus usou o presbítero Aparecido Alexandre e me revelando, e Deus me curou na mesma hora desse tumor maligno. E também eu tinha problema nos dois rins tinha problema, infecção nos dois rins. Deus usou o presbítero Aparecido Alexandre, me revelou e me curou na mesma hora. Graças a Deus que eu fiz todos os exames e fui pegar o resultado, e o Senhor já me deu a vitória, graças a Deus. Amém, Jesus. É Rua 1, número 50, Vila Georgina. Conte a bênção. A bênção que eu recebi foi muito grande. Fui revelado que eu estava com um tumor no cérebro, e com honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu fui curada, porque eu cheguei aqui muito assim, dor de cabeça, esquecimento, e eu fui conversando com Deus, falando: ai, Senhor, me revela, porque que eu tenho isso no cérebro, que eu tenho que estou esquecendo desse jeito as coisas. E numa sexta-feira, com o pastor mesmo, Aparecido Alexandre, ele revelou, o Senhor usando o vaso dele, ele me revelou que eu estava com um tumor no cérebro, mas pela honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu estou curada. Agora os sintomas que a senhora tinha Desapareceu, em nome de Jesus. Eu está curada para a glória de Deus. Olha, minha irmã. Sueli, O endereço. moro na Alhambra, Rua Cabreúva, número 335. Conte a bênção. Recebi a grande bênção das mãos do Senhor. Eu estava com câncer na bexiga, começando a sentir dores. Vim para a casa do Senhor, fui revelado pelo Espírito Santo de Deus e fui curado na hora. Então, glória do Senhor Jesus. Curado da eternidade, que os médicos não têm cura, mas para Deus cura na hora. A senhora foi curada por Jesus aqui na Chama Divina. Muito bem, prezados irmãos e queridos ouvintes, você está acompanhando o programa Voz da Chama Divina. Obrigado pelo carinho de vossa audiência, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. Nós acabamos de ouvir lindos testemunhos de pessoas que vieram, participaram de um culto na nossa igreja e foram reveladas pelo Espírito Santo e alcançaram de Deus a bênção, a vitória e o milagre. E olha, Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez eu estou falando com pessoas nesta tarde que estão cansadas de sofrer, que estão cansadas de serem humilhadas, de serem desprezadas. Talvez eu estou falando com pessoas que estão cansadas de lutar contra esta enfermidade que está no seu corpo. Talvez eu estou falando com pessoas que estão cansadas de lutar por esse casamento que está em crise. Talvez eu estou falando com um papai e com uma mamãe que já estão cansados de lutar pelo filho que se enveredou, que se perdeu em um caminho mau, no caminho das drogas, do submundo do crime, da prostituição, da marginalidade. Talvez eu estou falando com pessoas que a vida tem lhe reservado momentos difíceis, amargos. A situação tem sido tão difícil que você já chegou a pensar que morrer é melhor do que viver. A vida amarga, a vida sofrida. Quantas lágrimas você tem derramado pelas madrugadas? Quantas vezes você tem dito: meu Deus, parece que eu nasci para sofrer, parece que é o meu karma, é o sofrimento, é a dor, é a tristeza, é a angústia. Não, isso não procede de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para desmanchar, para desbaratar, para erradicar toda obra do mal na tua vida. Para isto, você só precisa dar um passo para Deus.
Jesus, ele diz: vinde a mim todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, acabranhados, afadigados, tristes e abatidos, venha, venha, eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a sua vida, ele tem descanso para a tua alma. E eu quero convidar todos vocês, pegue um papel, uma caneta, anote o endereço da bênção e da vitória. É Rua Ferreira Penteado, 194, centro de Campinas, de frente ao Terminal Central. Cultos diariamente às 10 da manhã, sextas e domingos às 3 da tarde, quintas e sábados às 19 horas. Amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, vai ser a quarta-feira da resposta, quarta-feira do sobrenatural, quarta-feira do livramento, quarta-feira das portas abertas, 10 da manhã, com a presença do pastor Aparecido Alexandre, pregando a palavra de Deus e orando pelos mais excelentes dons do Espírito Santo, e Jesus confirmando, garantindo a bênção e a vitória na vida de todos. Ferreira Penteado, 194, centro de Campinas. Aguardamos por você e por toda a sua querida família. Deus abençoe a irmã Vanessa Jimenez. Paz do Senhor Jesus. Amém, guerreira. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Irmã Maria Silva, paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alexandre, me ajude em oração em favor da minha vida espiritual e familiar. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém, irmã Maria, estaremos orando pela tua vida. Irmã Eliane Bassi, ali de Mogi Guaçu, isso mesmo? Deus abençoe, irmã Eliane, a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família. Receba saudação de paz e o nosso abraço em nome de Jesus, tá bom? De saudação para toda a família. Irmã Lidiane Santana, acompanhando também a nossa programação. Deus abençoe também. Irmã Rosana Milton Maldonado. Irmã Rosana é esposa, né, do pastor Milton, ali de Mojimirim, que estão aí acompanhando a nossa programação. De saudação para o pastor Milton, né, pastor irmã Rosana, pastor Milton. Deus abençoe toda a família. Deus abençoe também a irmã Rosângela Godoy, ali de Sumaré, ligadinha conosco. Deus abençoe a irmã Rosângela, a tua vida, a vida do esposo, né? O Tiago e toda a família. Diácono Gideão também ligadinho conosco. Pastor Emerson Nunes, também acompanhando a nossa programação. Receba a saudação de paz. Irmã Mônica, ali de Mogi Guaçu, também acompanhando esta programação. É o programa A Voz da Chama Divina, no seu rádio receptor. Gente, é tempo de nós buscarmos a Deus. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Joel, o fim vem, o fim está próximo, o fim está perto. O próprio Jesus, ele diz na revelação que ele deu ao apóstolo João: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está às portas. Jesus breve voltará para buscar a sua igreja, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E nós devemos estar preparados, né? Devemos estar preparados para o grande dia do evento, para o grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos estar como o povo, diz a Bíblia, que antecedeu o dilúvio. A Bíblia Sagrada fala assim, aleluia, que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam o dia em que Noé entrou na arca, ele e a sua família, e o anjo fechou a porta da arca. Eles não perceberam porque estavam desatentos, desapercebidos, estavam, mais envolvidos com as coisas terrenas do que com as coisas do céu. E então a porta da arca se fechou, o anjo fechou a porta da arca pelo lado de fora. Ainda que Noé quisesse abrir, não tinha condições de abrir, porque foi o anjo que fechou. Então a porta da graça, muito em breve, ela vai se fechar, porque Jesus,
ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, que ele comprou, que ele resgatou, que ele lavou, que ele remiu, que ele santificou, que ele purificou com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. E nós vamos deixar essa terra, nós vamos subir ao encontro de Jesus Cristo, encontraremos com o Senhor nos ares e ele nos levará à sala do banquete, onde nós iremos participar da bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus vai nos servir e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Ele confessará o nosso nome diante do seu Pai que está nos céus e diante dos seus anjos. Nunca mais o nosso nome será riscado do livro da vida no céu. Ouvintes, eu estou aguardando esse dia. Você está aguardando esse dia? Se você estiver aguardando esse dia, coloque aí nos comentários: amém, estou aguardando, estou esperando o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, você de Pinhal, atenção Pinhal, hoje terça-feira, pastor Jonatas Alexandre em Pinhal, rua Hélio Abrucesse, número 18, Hélio Abrucesse, número 18, aí em Pinhal. Vai ser hoje terça-feira, 19 horas, pastor Jonatas com todos vocês. Você de Valinhos, pastor Gessé Alexandre vai estar hoje em Valinhos, na São Carlos 17, no Jardim São Cristóvão. São Carlos 17, Jardim São Cristóvão, em Valinhos, 7 da noite, pastor Gessé Alexandre com vocês. Você do Jardim Amanda 2, logo mais às 19 horas, pastor Aparecido Alexandre vai estar no Jardim Amanda 2, Carlos Lacerda 61, Carlos Lacerda 61, no Jardim Amanda 2. E você de Jaguariúna, amanhã quarta-feira eu vou estar com meu amigo pastor Emerson Nunes em Jaguariúna, na rua Zane 244, João Aldo Nacife, de frente à Praça Serra Dourada. Eu amo servir a Jesus, eu amo fazer a obra de Jesus Cristo. Nós somos chamados para isto, né? Nós temos que produzir frutos. A Bíblia Sagrada diz: está em mim e eu em vós, e toda vara que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São 15 horas mais 14 minutos. Nós vamos ouvir agora linda canção Família Alexandre, é tempo de buscar a Deus. Nós estamos vivendo um mundo sem paz e sem solução. O amor se esfriando, é pai contra filho, irmão contra irmão. Pragas e pandemias estão assolando o mundo então. Tudo isso é cumprimento das profecias e é preciso acreditar mais em Deus. Ódio por todos os lados e a terra está
ouvintes, agora em Campinas, o relógio marca 15 horas 20 minutos. Boa tarde, Campinas, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, boa tarde, amigos, irmãos, ouvintes que estão nos acompanhando através das ondas do rádio, através do Facebook. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a nossa programação. Deus abençoe a nossa querida irmã evangelista Luzia Fritoli, ali de Mojimirim. Oi, irmã Luzia, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, que Deus continue te usando e te abençoando de uma forma muito especial. Silvana Teixeira, paz do Senhor. Silvana, como tá? Tudo bem? Tudo na santa paz? Que Deus abençoe tua vida. Osvaldo Santana, receba a saudação de paz, Osvaldo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também irmã Vilma Quispe Murilo, que está acompanhando a nossa programação. A nossa irmã também aqui, deixa eu me ver, Lidiane Santana, ela disse: pastor, ore pela nossa igreja aqui de Vargem Grande do Sul. Ela é de Vargem Grande e está acompanhando a nossa programação, e ela pede oração em favor do pastor Osiel. Estaremos orando, irmã Lidiane Santana, em favor da igreja aí de Vargem Grande do Sul, né? E em favor do nosso amigo, do nosso irmão, pastor Osiel. E Deus vai visitar a todos em nome do Senhor Jesus. Você pode deixar o seu nome para oração, né? Deixa aí o seu nome aí nos comentários para oração, nome da sua família, que até o final do programa estaremos orando por todos vocês, tá bom? Só lembrando que os cultos aqui em nossa sede central são diariamente às 10 da manhã, todas as sextas e domingos às 3 da tarde, quintas e sábados 19 horas, na Ferreira Penteado, 194, centro de Campinas. E você de Mogi Guaçu, alô povo de Mogi Guaçu, amanhã, quarta-feira, 19 horas, teremos o culto de oração, né? Culto de oração, revestimento, intercessão. Nós estamos com 2 cultos de oração aí na nossa sede de Mogi Guaçu. Nós temos o culto de quarta-feira à noite, né? Com o diácono Rafael Sheldon, também o pastor Carlos, e todos os sábados às 9 da manhã, onde eu mesmo, pastor Jonatas Alexandre, estou com você, sábado 9 da manhã. É uma hora de oração, das 9 às 10, só oração, das 9 às 10, oração. Sabe por quê? Porque a nossa vitória, ela está no poder da oração. Foi o próprio Jesus que disse, contou-lhes também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer na oração. A oração, ela movimenta os céus. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela, vamos lá, mobiliza os recursos de Deus ao nosso favor. O segredo é orar. Lembra, a Bíblia Sagrada diz na epístola de Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tendo orado para que não chovesse, 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele tornou a orar, pedindo chuva, o céu se abriu, chuva desceu e a terra produziu frutos, alimentos em abundância. Por quê? Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você crê no poder da tua oração? A Bíblia diz, aleluia, peça, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Nós temos que pedir com fé, nós temos que clamar com fé. Elias, no alto do Monte Carmelo, orando, ele diz para o seu moço assim, dá uma olhada no céu, vê se você vê alguma coisa. O moço foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, e voltava para Elias e dizia, o céu está limpo, 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 limpo,
não existe nenhuma nuvem no céu. E Elias continuava com seu rosto no pó, clamando, clamando, clamando. Então o segredo, minha gente, é oração. Romanos 12:12 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. A oração é a chave da vitória. Então, você de Mogi Guaçu, quarta-feira, às 19 horas, culto de oração. Pastor Carlos, Pastor Cláudio, Evangelista Valcenir, presença do diácono Rafael Sheldon e uma equipe de homens e mulheres de Deus, quarta-feira, 19 horas. E todo sábado, às 9 da manhã, eu mesmo, Pastor Jonatas Alexandre, com vocês também no culto de oração, na rua Adelina Simões Signoretti, 89, na Vila Leila. Agora, nesta quinta-feira, lá em Mogi Guaçu, alô Mogi Guaçu, vai ser a grande campanha, poderosa campanha, A Medicina de Deus. Forte, hein? A Medicina de Deus. Tem sido forte esta campanha. A Medicina de Deus, ela vai além da medicina do homem. A Medicina de Deus, nesta quinta-feira, Pastor Jonatas Alexandre, Evangelista Estevão, Evangelista Raquel, da cidade de Vargem Grande do Sul, uma equipe de fé. Nós estaremos com vocês em jejum, em consagração, para orar pela sua vida nesta quinta-feira, na campanha A Medicina de Deus, às 14h30, Rua Adelina Simões Signoretti, 89, Vila Leila. Eu vou aguardar por você e por toda a sua família nesta próxima quinta-feira, às 14h30. Deus abençoe a irmã Jéssica Camatari, ali de Tupã, pastor Mário Marcelo, cooperador, deixa eu me ver aqui, agora fugiu o nome dos servos de Deus agora, oh glória a Deus, os filhos, né? Deus abençoe Samuel, Deus abençoe Isaías, Deus abençoe esta família linda, maravilhosa, que nós amamos aí em Tupã, fazendo a obra de Deus. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Irmã Adriana Rodrigues, também de Mogi Guaçu, acompanhando a nossa programação. Irmã Maria José Silva, boa tarde, pastor, amém, ore por mim, pela minha família, amém, irmã Maria José, estaremos orando. Pastor Maurício Silva, irmã Aline, Samuel, ali de Sumaré, São Paulo, acompanhando a nossa programação e anunciando os eventos da igreja, né? Hoje você de Sumaré, atenção Sumaré, presença do Diácono Estevão. Diácono Estevão vai estar hoje em Sumaré, na Rua dos Girassóis, número 15, no Parque Rosa e Silva. Rua dos Girassóis, número 15, no Parque Rosa e Silva, na cidade de Sumaré. Aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro. Esse aí, meu filho. Rua dos Girassóis, número 15. Rua dos Girassóis, número 15, no Parque Rosa e Silva, em Sumaré. Diácono Estevão com vocês. E a nossa irmã Maria José, lembrei, guerreira, ela é lá de Valinhos, congregou muito tempo com a gente ali em Valinhos, a nossa irmã Maria José. Deus abençoe, receba nosso abraço, nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. Ô Pedro Henrique, graça e paz, tudo bem? Obrigado por estarem acompanhando a nossa programação. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Você ali de Itatiba, temos a Chama Divina Itatiba, Avenida Japão 445, Jardim das Nações. Hoje, terça-feira, presença do pastor Tiago do Nascimento com vocês. Você da cidade de Jaguariúna, amanhã, quarta-feira, eu vou estar em Jaguariúna, Rua Zane 244, João Aldo Nassif. Vamos agora a mais um hino de louvor a Deus e após esse hino eu volto com vocês. Tua voz, Senhor, Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar.
voz, Senhor, cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. Sua voz é livramento No meio do tormento, sua voz é mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo dele. Tua voz é Oh, glória. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do momento. Tua voz é mas eu te ouvi, eu vi.
Muito bem, prezados irmãos e queridos ouvintes, que canção maravilhosa, né? Não tem coisa melhor do que nós sermos guiados, dirigidos pelo nosso grande Deus Jeová, né? Ouvir a voz do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, o Senhor vai dizer assim: e há de ser que se ouvires a minha voz e fizeres tudo quanto eu tenho determinado, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então veja só, quando nós ouvimos a voz do Senhor, obedecemos a sua voz, seguimos a sua direção, o seu direcionamento, a palavra do Senhor está dizendo que nós não precisamos nem correr atrás da bênção, é a bênção de Deus que vai correr atrás de nós. Deus abençoe a irmã Rose, ali de Mogi Guaçu, irmã Rose, irmão Rodrigo, um casal muito abençoado, que nós temos um apreço muito grande, também pastor José Jorge, a nossa querida irmã Ediberes, toda esta família que mora aqui no nosso coração, né? E ela disse aqui, deixa eu ver, irmã Rose, vai ser hoje, né? Presença do diácono Rafael da Estiva Gerbe, ele vai estar em Mogi Mirim, na rua Antônio Bigelli 259, no Jardim Silvânia. Antônio Bigelli 259, Jardim Silvânia. Presença do diácono Rafael Sheldon com todos vocês hoje no horário das 19 horas na noite profética. Olha, você de Mogi Mirim não pode perder, não pode ficar de fora. Irmã Silvana, irmã Thaís, irmã Rose, Rodrigo, convide a todos aí de Mogi Mirim para estar participando hoje. Diácono Rafael Sheldon vai estar com vocês na rua Antônio Bigelli 259, no Jardim Silvânia, na cidade de Mogi Mirim. Tenho certeza que Deus tem vitórias para todos vocês, tá bom? Deus abençoe a irmã Nilza Casoni, ali de Valinhos. Semana passada estive visitando o papai, irmã Nilza, estava com muita saudade de vocês, aí fui lá com o pastor Pedro, né, irmã Rosalina, foi bênção pura. Deus abençoe a irmã Luciana Cancian, Marta Rosângela, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Você de Valinhos, pastor Gessé Alexandre, vai estar hoje em Valinhos, na São Carlos 17, Jardim São Cristóvão. Você da cidade de Hortolândia, lá do Jardim Amanda, pastor Aparecido Alexandre, vai estar no Jardim Amanda, na rua Carlos Lacerda 61, no Jardim Amanda. E você da cidade de Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, vou estar hoje em Pinhal, na rua Hélio Abrucesse, no Jardim Vitória, às 7 horas da noite. Pastor Jonatas Alexandre com vocês. E você da cidade de Sumaré, pastor Maurício, irmã Aline, diácono Estevão, hoje uma equipe de fé na chama divina ali da Rua dos Girassóis, número 15, no Parque Rosa e Silva. Rua dos Girassóis, número 15, Parque Rosa e Silva, na cidade de Mogi Mirim, Sumaré, Rua dos Girassóis, número 15, no Parque Rosa e Silva, Sumaré, presença do pastor Maurício, irmã Aline, diácono Estevão, com todos vocês, tá bom? São 15h39, eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus em Jó, capítulo 22 e verso 28. Jó, capítulo 22, verso 28. Preste atenção nesta palavra que Deus tem por teu coração nesta manhã, nesta tarde, melhor dizendo. Está escrito assim, Jó 22, verso 28. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz de Deus, ela brilhará em teus caminhos.
E determinando tu alguma coisa, seja firme, e a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Preste atenção, poucos minutos eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. Meus amigos, o texto sagrado que nós lemos aqui está dizendo que nós temos que ser firmes nas nossas convicções. Nós temos que ser firmes na nossa fé. Nós temos que ser firmes nos nossos propósitos, nos nossos sonhos. Porque a nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa resiliência determinará na nossa vitória. Entenda isso, a nossa firmeza, a nossa resiliência, perseverança determinará na nossa vitória. Eu me lembro de Neemias. A Bíblia Sagrada diz que Neemias, ele estava entre aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Foi levado cativo para a Babilônia, mas a Bíblia Sagrada diz que ele conseguiu uma certa posição de destaque na Babilônia. Ele veio a ser copeiro do rei. Mas um certo dia, Neemias recebe a visita de Anani, um conterrâneo. Anani foi visitá-lo e Neemias prontamente perguntou: como que está Jerusalém? E os nossos irmãos que lá ficaram, como estão? Anani respondeu: Neemias, a coisa não está boa. A cidade continua destruída, os muros derribados, as portas queimadas. A cidade é sinônimo de abandono, de desprezo. E os irmãos que lá ficaram, Neemias, estão passando por grandes dificuldades, fome, doenças, enfermidades. Olha, a situação é complicada demais. E a Bíblia Sagrada diz que Neemias, diante dos relatos de Anani, entrou uma tristeza muito grande no coração de Neemias. Uma tristeza, uma dor. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque, afinal, era a sua cidade. Era o seu povo, era a sua gente, era a cidade de seus pais, que agora estava abandonada, destruída, em ruínas. E ele chora abundantemente, e ele se põe em oração e em jejum por 3 meses, chorando, buscando a face do Senhor. E ele propõe no coração, ele determina no coração reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir os portões, que eram 12 portas, reconstruir as portas, os portões de Jerusalém. Mas como fazer isso? Era uma missão muito difícil, mas Neemias está em oração, confessando os seus pecados, confessando os pecados do povo. E a Bíblia diz que chega o dia em que ele vai servir ao rei. Ele era copeiro do rei, ele vai servir ao rei, mas o seu semblante está triste, está desfigurado, ele está amargurado. E o rei pergunta para Neemias: ô Neemias, o que está acontecendo com você? Você nunca entrou antes na minha presença assim, com esse semblante desfigurado, com esse rosto triste, Neemias. O que está acontecendo? E ele responde: é porque a minha cidade está destruída, os meus irmãos que lá ficaram estão em grande miséria, fome, destruição. Como eu poderia estar feliz, sendo que os meus irmãos estão em situação precária, a minha cidade sinônimo de abandono? E o rei pergunta: o que quer? O que você precisa de mim? No que eu posso te ajudar, Neemias? No que eu posso te ajudar? E Neemias disse: só quero uma coisa, rei. Eu só quero cartas. Eu quero que o Senhor me dê uma carta que me permita voltar até a minha cidade, passando por todas as províncias do seu reino, sem ser interpelado, interrompido por ninguém, ó rei. E eu preciso voltar para restaurar a cidade, para reconstruir os muros da cidade. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar inerte, parado diante dessa situação. E o rei concede cartas a Neemias,
cartas para que ele pudesse voltar à cidade de Jerusalém, sem ser impedido por ninguém. E ainda o rei mandou tirar madeira de lei do seu jardim particular, para que Neemias pudesse voltar e ajudar assim na reconstrução da cidade. Mas a Bíblia Sagrada fala que quando Sanbalat e Tobias soube que tinha alguém que estava lutando pelo bem de Jerusalém, pela restauração de Jerusalém, o seu desagrado foi grande. O seu coração se entristeceu muito de saber que alguém estava se interessando por aquela cidade. E Sanbalat e Tobias, Neemias determinou reconstruir a cidade, e Sanbalat e Tobias determinou lutar contra, impedir o avanço daquela obra. Então você veja só, que tudo aquilo que você determina realizar, que tudo aquilo que você determina fazer na tua vida, seja um plano, seja um projeto, seja lutar pelo casamento, seja lutar pela libertação da família, seja lutar pela conquista, seja lutar pela bênção, seja lutar para ser alguém cheio do Espírito Santo, tudo que você luta para realizar na presença do Senhor, você pode ter certeza, você sempre encontrará um Sanbalat e Tobias para cruzar o teu caminho, para tentar te impedir, para tentar impedir a obra que Deus tem na sua vida. Sempre você vai encontrar um Sanbalat e Tobias para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai prosperar na tua missão, para dizer que esse sonho seu vai dar em nada. Sempre você vai encontrar um Sanbalat e Tobias que virá com palavras negativas e que dificultará a tua empreitada, que dificultará o seu trabalho. Sempre você vai encontrar. Sempre você vai encontrar um Sanbalat e Tobias no teu caminho. E aí é que nós precisamos ser resilientes. E aí é que nós precisamos ser firmes nas nossas convicções, firmes na nossa fé e ter certeza do chamado de Deus para a nossa vida, ter certeza do que Deus tem para realizar através da nossa vida. Nós não podemos permitir que o Sanbalat e Tobias venha nos intimidar, nós não podemos permitir que o Sanbalat e Tobias venha nos impedir, venha nos fazer recuar. Mas a Bíblia diz assim, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. As palavras negativas foram tantas, eles diziam, olha, esses pobres judeus, esses fracos judeus estão animados a trabalhar, mas daqui a pouco eles vão se cansar, esse ânimo deles não vai durar muito tempo, daqui a pouco eles vão largar esta obra pela metade, ela não se concretizará. Eles falavam, olha, ainda que eles consigam levantar esse muro de pedra, mas até uma pequena raposa será capaz de derrubar esse muro de pedra que esses pobres judeus estão levantando. Veja só. Outra hora dizia para Neemias, pare esta obra, desça, nós precisamos marcar uma reunião, nós precisamos conversar. E Neemias dizia, estou fazendo uma grande obra e não posso largar, não posso parar, estou focado. Sabe o que Deus está dizendo? Seja focado, seja determinado, não se distraia com, aleluia, o que o inimigo tem apresentado diante de você, mas seja firme na sua fé, seja firme no seu propósito, seja firme nas suas convicções, seja firme naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para desempenhar, para realizar, para executar, e a obra de Deus vai ser concluída, vai ser realizada na sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Porque tudo que o diabo quer que você desista, tudo que o diabo quer que você recua, tudo que o diabo quer que você desista do teu casamento, desista da tua saúde, desista dos teus sonhos, desista de servir a Deus, desista da tua fé, desista de você mesmo, de você mesma, e você não vai desistir. Deus está falando contigo nesta tarde. Não desista, porque Deus, ele vai te honrar. Neemias foi perseverante, e a Bíblia diz assim, 52 dias o muro estava de pé, totalmente construído, as portas no lugar, e aqueles mesmos inimigos que duvidavam, aqueles mesmos inimigos que duvidaram, aleluia, que não acreditaram, eles tiveram que olhar, a cidade toda cercada, a cidade toda murada, a cidade toda, eles tiveram que olhar, e eles disseram, nós temos que dar a mão à palmatória, nós temos que reconhecer que nesta obra tem a mão de Deus, que neste propósito tem a mão de Deus, que nesta causa tem a mão de Deus. Se você acredita que Deus está trabalhando em favor da sua vida, coloque nos comentários, amém, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, porque o Senhor está dizendo que grande vai ser a restauração no teu casamento, grande será a restauração na tua família, grande será a restauração na tua saúde, grande será o milagre de Deus na tua vida, o livramento de Deus na tua casa, o livramento de Deus na tua família. Não tem Sambalate, Tobias, não tem inferno, não tem demônios, não tem mal que possa impedir o agir de Deus na tua vida. E o Senhor manda eu te dizer, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para completar, e tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, não há demônio que possa impedir. Virá da parte de Deus, virá da parte do Senhor para a tua vida. Queira Satanás ou não queira, toma posse da tua vitória. Há um tempo novo de Deus chegando para a sua vida, há um tempo novo de Deus chegando para a sua história, há um mover do Espírito Santo, há um divisor de águas para a sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Alegra o teu coração, porque tem coisa boa de Deus chegando para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Toma posse da tua vitória, mas não se deixe ser vencido pelo mal. Fique firme na tua fé, fique firme no teu propósito, e determinando tu alguma coisa, seja firme, ao que Deus está dizendo, seja firme, não desista, não recua, não olhe para trás, continue lutando bravamente. Tu és um guerreiro, tu és uma guerreira, tu és um ungido, tu és, aleluia, um escolhido de Deus, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe, toma posse desta palavra. Amanhã, quarta-feira, eu aguardo e espero por você e por toda a sua família em nossa sede central, na Ferreira Penteado, 194, centro de Campinas, 10 da manhã. Eu aguardo e espero por você e por toda a família. E você de Valinhos, hoje terça-feira, pastor Gessé em Valinhos, São Carlos 17, no Jardim São Cristóvão. Oração da fé, Biel. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar em tuas mãos a vida de todos os nossos irmãos e ouvintes, Pai. Derrama a tua graça, derrama a tua alegria, derrama o teu óleo, derrama o teu bálsamo, derrama a tua cura, derrama a tua prosperidade, derrama o teu livramento, derrama o teu renovo, derrama o teu perdão, derrama, Senhor, a tua salvação, sobre a vida de todos nesta tarde, Pai. Abre portas onde não tem portas, abre caminhos onde não tem caminhos, faz justiça na causa desse irmão, desta irmã, socorre o teu povo, acrescenta a fé dos ouvintes para que eles possam participar conosco de uma das nossas concentrações, Pai. Confirma a grande bênção, a grande vitória na vida de todos, ungindo copo com água, peça de roupa, carteira de trabalho, unge, consagra, abençoa, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, Deus abençoe. Falou com vocês pastor Jonatas Alexandre. Volte a nos ouvir amanhã por esse mesmo horário e por esta mesma emissora. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos. Obrigado.